Então, boa noite pessoal. A gente acabou de ver processos de obtenção de energia que as células fazem. Então agora a gente vai tentar ver um pouco de processos diferentes, né, no sentido de síntese de substâncias. Então antes a gente estava quebrando substâncias orgânicas para obter energia e agora a gente vai usar energia para produzir substâncias orgânicas a partir de substâncias inorgânicas. E também ver alguns outros aspectos que isso envolve, tá? Então o assunto é quimiossíntese e fotossíntese. A gente vai falar basicamente sobre a fotossíntese, né, dar um enfoque. Então assim, como eu venho falando aqui para vocês, a ideia aqui é fabricar, tá, compostos orgânicos a partir dos inorgânicos, com esses dois processos. Bom, a fotossíntese, vocês têm que entender que a fonte de energia para produzir esses compostos, esses alimentos, a gente pode chamar também, é basicamente a luz, né? Então, é o nosso Sol que vai fornecer energia. Isso na fotossíntese. Já a quimiossíntese, a gente vai obter energia através de uma reação química de oxidação de algum outros elementos. Então, quando a gente oxida alguns compostos, a gente obtém energia e utiliza essa energia para a produção dos nossos compostos orgânicos, tá? Mas vamos com muita calma aqui, tá? Então, seres fotossintetizantes e quimiosintetizantes realizam a chamada nutrição autotrófica. Porque, de novo, auto é ele mesmo, né? Então ele é autônomo na hora de produzir o seu alimento, produzir a glicose, né, que a gente quer sempre ter a glicose para extrair energia. Então eles pegam, por exemplo, nos fotossintetizantes, eles pegam a energia do sol, utilizam essa energia para construir compostos orgânicos, e esses compostos orgânicos eles vão acabar quebrando e obtendo energia. Da mesma forma que a gente viu na aula passada, tá? Só que agora tem um passo a mais. Em vez de eles se alimentarem e tirar isso da nutrição, eles produzem o composto e aí então eles consomem o composto que eles mesmos produziram. E a fonte de energia, por exemplo, é a luz. Tá? Bom, vou tentar não perder muito tempo nesses termos, mas olha só que interessante. Tá? Aqui resume bem o que eu estou falando. Dá para dividir em dois grandes grupos: os fotossintetizantes, que usam o sol, né? Nosso sol verde. Então, substâncias inorgânicas, com essa energia a gente consegue construir substâncias orgânicas, e a quimiossíntese é a oxidação de outros elementos. Também sempre com esse objetivo aqui, ó, tá? Produção de substâncias orgânicas. Beleza. Então aqui, ó, a fotossíntese, chamada assimilação clorofiliana. Clorofiliana porque a gente vai usar a gente vai ver isso. Ela basicamente vai estar acontecendo nas clorofilas, tá? Isso é uma coisa que vocês já sabem, já devem ter isso em mente, eu falei na outra aula também. Mas então, lembrando que a clorofila vai ser fundamental para a fotossíntese, tá? Então, consiste na fabricação de substâncias orgânicas a partir das inorgânicas, utilizando a luz como fonte de energia para a reação. Bom, vamos mais aqui. Tá. Então, aqui, ó. Aqui, ó. Trata-se, portanto, de um mecanismo de nutrição autótrofa realizado por algas, plantas e por algumas espécies de bactérias. Tá? A fotossíntese é realizada pelas algas e pelas plantas. Então, a gente está falando de todas as plantas aqui, tirando alguma exceção de alguma planta que não faça fotossíntese, mas os grupos todos fazem. E pode ser representado pela seguinte equação. Isso é interessante, ó. Aqui já resume tudo para vocês. C6 6 CO2, ou seja, 6 gás carbônicos, 6 moléculas de gás carbônico, mais 12 de água, de H2O. A energia é a luz, através da clorofila. A clorofila consegue então captar essa luz e pegar essa energia de alguma forma, que a gente vai ver mais para frente.
e ela vai produzir essa reação aqui, C6H12O6. Vocês lembram o que é o C6H12O6? É a glicose. É a nossa molécula orgânica pequenininha que a gente vai sempre consumir para obter a energia dela. Da onde está a energia da glicose? Da luz, tá certo? Que conseguiu juntar essas moléculas aqui. O que mais sobra? 6 oxigênios. Tá? Vocês já devem ter ouvido falar. Quando a planta está fazendo fotossíntese, ela libera oxigênio. Isso é importante. E 6 moléculas de água. Tá? Bom, então assim, interessante pensar no gás carbônico. Vamos pensar em cada uma dessas coisas. O gás carbônico. Então, uma planta ela vai obter esse gás carbônico da onde? Né? Da atmosfera. Então, as folhas conseguem deixar o gás entrar e entra dentro do ar, né? Através do ar, vários elementos, mas o que a gente está querendo ali? O gás carbônico que está dissolvido no ar. Beleza, deixa eu pausar aqui. Bom, voltando aqui. Então, assim, as plantas aquáticas, por exemplo, elas vão obter a partir do meio aquoso, porque tem gás carbônico dissolvido na água e também no ar. Tá? Isso é interessante de vocês sempre terem essa noção. Bom, agora tem algumas outras questões aqui que eu não vou entrar muito, mas pensem assim, para a gente obter glicose, a gente precisa de gás carbônico. Então, a planta está tirando o gás carbônico, por exemplo, do ar e liberando gás oxigênio. Né? Então, pensem nas possibilidades disso, tá certo? Vamos lá. Outra coisa importante, água, né? Que é um reagente muito importante na reação para obter a glicose. Bom, a água vai vir de diferentes meios, por exemplo, nas plantas terrestres ela vai vir do solo, através das raízes, que é uma coisa que vocês sabem, e dentro da água vem do meio mesmo, né? Ela está dentro da água já. A luz é solar, bom, vamos lá. E também, claro, a gente sabe que pode ocorrer através de luz artificial, certo? Mas não é qualquer luz, é uma luz específica. E a clorofila, que é o pigmento verde, né, o que deixa as plantas verdes, que ele contém uma molécula que é muito importante vocês lembrarem, que é o magnésio. Tá? O magnésio ele é o cara que tem o papel de realizar a fotossíntese. Ele é, não que ele faça isso, mas ele é como se fosse peça fundamental dessa molécula para conseguir então absorver essa energia do sol, tá? Absorção da luz, absorção da energia através da luz. Então aqui ele fala que tem diversos tipos de clorofila. O que vocês devem pensar na clorofila A e na B? O interessante da clorofila A, elas têm diferentes fórmulas, poucas diferenças, mas tem. A cor delas, a cor muda. Cor verde azulada e verde amarelada. Isso vai ser importante porque cada uma delas absorve um pouquinho da luz, um espectro da nossa luz. Tá? Eu vou mostrar para vocês na próxima página. Então aqui ele só está falando que a luz branca, aqui ó, luz branca, ela resulta na combinação de todas as radiações, né? Inclusive as que a gente não enxerga. Eu vou passar isso aqui, mas aqui tem um exemplo bom. Então a luz branca que vem do Sol, a gente vê ela amarelada, né? Mas é branca. Se a gente passar num prisma, né? Que pode ser, sei lá, um pedaço de cristal, por exemplo, ela vai decompor essa luz. Então todos os raios chegam ao mesmo tempo, misturados, ou seja, são brancos, mas quando bate no prisma, como cada um tem um tamanho, cada um tem um tempo de refração dentro do prisma e eles acabam se separando. Tá? Então tu tem o violeta, tu tem o violeta, o azul, o verde, o amarelo, o laranja, o vermelho, dentre outros que não são visíveis. Mas é interessante ver que cada um tem um comprimento de onda, né? Então a onda eletromagnética, cada uma tem um tamanho de onda diferente, tá certo? Cada um dessas cores aqui que a gente vê. Mas qual é a importância disso? É que aqui, se vocês olharem nesse gráfico de absorção, a clorofila A ela consegue absorver
bem uma faixa da luz, de 400 a 500 nanômetros de comprimento de onda. E depois ela vai absorver de novo aqui perto dos 700. E a clorofila B tem um perfil parecido, tá certo? Mas o que é o mais importante notar? Que ela absorve muito bem algumas cores e muito mal outras. Qual é a cor que ela melhor absorve, né? Ela vai absorver muito bem o azul, eu tô simplificando, mas muito bem o azul, o amarelo, alaranjado, até perto do vermelho aqui, tá? Então, esses caras aqui e esse cara aqui, basicamente, tá? Pode dizer que pega um pouco do violeta também, mas estou simplificando. Quem que ela não pega? Justamente a cor que eu estou usando, o verde. O verde ela não consegue absorver. E por isso que ela é verde, porque tudo que ela não absorve, ela reflete. Então se vem um monte de cor e ela só reflete o verde, a única coisa que volta e bate no teu olho são as ondas verdes. Por isso que tu enxerga o verde dela. Então ela é verde justamente porque o verde é a única cor, não a única, mas a cor principal aqui que ela não absorve. Tá? Isso é interessante. Então se tu fosse querer aumentar a produção, a quantidade de fotossíntese de uma planta, tu não daria mais luz verde para ela, porque a verde é aquela que não serve para ela porque ela não consegue absorver. Sabe? Bom, então aqui só para vocês terem noção disso que pode ser questão de prova, sabe? Bom, um dos produtos da reação da fotossíntese é o oxigênio. Então, esse oxigênio é indispensável para a vida. A gente já viu que para tu quebrar a glicose e obter o máximo de energia dela, tu usa o quê? Tu usa oxigênio. Então, o oxigênio que ela produz, ela também usa na fase de se alimentar das moléculas que ela produziu. Entretanto, se ela fizer mais fotossíntese do que respiração celular, que é comer as moléculas, quebrar as moléculas orgânicas, o saldo é positivo, ou seja, ela vai liberar mais oxigênio para a atmosfera e capturar mais gás carbônico. Isso a gente pode falar melhor depois. Mas é interessante esse balanço, né? Muitas plantas elas estão produzindo oxigênio jogando na atmosfera, mas ao mesmo tempo elas estão pegando oxigênio para poder respirar e, e consumir o alimento que elas mesmas produziram. Tá? Aqui inclusive fala isso, tá? Nesse trecho aqui. É interessante isso. Bom, e a fabricação da glicose, que é o principal objetivo. Isso é importante você saber. O principal objetivo da reação, tá? E porque ela vai usar isso como alimento, assim como nós o utilizamos como alimento. Bom, aqui é legal. Em certas situações ela produz mais do que consome, então ela tem um excedente. O excedente das plantas ela é basicamente armazenado em forma de amido. Tá? O amido é a bateria, né? O estoque de energia, mas não só ele. Tá? Bom, a fotossíntese das plantas é realizada em duas etapas, a fase clara e a escura. Isso é bem interessante vocês prestarem atenção. Vou tentar não enrolar muito, ser mais claro, mas vamos lá, é bastante coisa. Então, a fase clara, o nome diz, é a fase que usa a luz, tá? É a fase fotoquímica. Por que fotoquímica? Foto de fótons, que é luz, química, porque é a parte química. Então é onde tu usa a luz para fazer uma reação química. Vamos lá. Bom, é a primeira etapa da reação da fotossíntese e só funciona com luz, certo? O que tu quer fazer aqui? Absorver a luz e fazer a fotólise da água e liberar oxigênio. Então, da onde sai o oxigênio da fotossíntese? Da onde a planta, como é que a planta libera oxigênio? Porque ela quebrou a água. Fotólise é literalmente a quebra da água. Fotolise é a utilização de luz para quebrar. Tá? Então a fotólise da água é quebrar a água.
E o que mais que ela libera além de oxigênio? Ela libera os íons hidrogênio. Lembra que lá a gente tinha muito íon hidrogênio também na respiração? Aqui também eles são importantes. Porque tu quer fazer o que aqui? Síntese de ATP. Pessoal, ATP, sempre a gente quer fazer ATP, a gente sempre quer usar ATP para fazer as reações. Tá? Então, aqui a gente usa a luz, a gente quebra a água e o nosso objetivo é conseguir ATP. ATP ele é energia. Da onde está a energia do ATP? Da luz, certo? Então são passos que a célula faz para transformar a luz em energia química. A luz para energia química. Bom, através das fotofosforilizações cíclicas e acíclicas. Calma. Vou tentar explicar melhor. Então tu vai formar uma molécula chamada NADPH2. Lembra que tinha uns NADs também lá nas outras reações que a gente viu? Esse aqui é um pouquinho diferente do que aqueles, mas a ideia é a mesma. A gente quer capturar os hidrogênios. Então o NADP, ele captura dois hidrogênios, tá? A gente quer capturar esses caras e usar eles depois. Por quê? Porque ali tem energia, né? A gente está transformando energia de um jeito para um outro. Vou dar um exemplo que foge de tudo, mas só para vocês terem em mente do que eu estou falando mesmo. Por exemplo, quando tu tem uma usina hidrelétrica, tu segura a água e tu utiliza a energia gravitacional dela, que ela está lá em cima armazenada, e tu deixa ela cair, né? Essa queda da água passando por uma turbina e fazendo a turbina gerar, transforma energia gravitacional, potencial gravitacional, que é a água parada lá em cima, para uma energia elétrica. Então é uma forma de transformar a energia. Existem várias outras transformações. Aqui é a mesma coisa, só que numa escala lá das células, tá? Eu sei, eu fui muito longe nesse exemplo, mas é interessante vocês verem que os princípios são muito parecidos. Transformação de energia das diversas formas sempre são importantes, principalmente aqui, dentro da célula. Então a luz é utilizada para fotólise da água. Tá? Aí aqui tem a reação, tu tem a reação da fotólise da água, que tu tem uma molécula de água mais luz, tu vai quebrar e tu vai conseguir 2H+, 2 elétrons. Isso é muito importante, esses elétrons vão ser importantes. Lembra que eles têm energia, né? Eles estão energizados. Eles estão energizados com o quê? Com a luz. E meia molécula de oxigênio, tá? Claro, tu vai usar várias aqui e não vai ficar esses números quebrados, mas fiquem tranquilos quanto a isso. Bom, aqui explica bem mais, né, que tu usa 12 moléculas de água e portanto, tu obtém 6 moléculas de oxigênio, tá? E aqui fala como que se descobriu que o oxigênio vem da água e não do CO2, já que o CO2 também participa da fotossíntese. É porque eles marcaram as moléculas de oxigênio da água. E aí, quando saiu o oxigênio no final, eles viram que veio da água e não do CO2. Estou sendo rápido, mas vocês podem ler mais sobre isso. É interessante saber. Às vezes cai na prova coisas assim, sabe? Como se sabe ou da onde vem o oxigênio. Acho que quando eu entrei na URGS, em 2013, teve uma questão assim, tenho quase certeza, que perguntava justamente isso, da onde vem o oxigênio. E eu não sabia na época, eu tinha esquecido, não tinha me dado conta disso. Então, agora, se cair para vocês não vão errar. Bom, a fotofosforilação, luz fosforilação, é colocar um fosfato no ADP, fazendo um ATP. Isso eu já mostrei para vocês na outra aula, então não vou gastar muito tempo aqui. Tá? Bom, agora vem os esquemas.
eu vou gastar um tempo neles, mas assim, tentem ver de forma abstrata. Depois, se vocês quiserem ir mais a fundo, tem como ir mais a fundo. Mas vamos lá. Lembra que eu falei que tu tinha a clorofila A e a B, e tinha a C e a D e tal. Mas vamos lá, a gente vai falar só da A e da B. A clorofila A, ela vai receber luz. Como funciona exatamente, eu não vou mostrar agora, tá? É só para vocês terem uma noção. A luz excita a clorofila A. O que isso significa? Quando a luz que tem energia, né, naquelas ondas eletromagnéticas, mais a amarela, a vermelha, do que, por exemplo, a verde, que não excita essa clorofila, mas as ondas corretas, as ondas corretas, deixa eu botar até um vermelho aqui, as ondas corretas excitam a clorofila A. Quando ela excita, ela perde 2 elétrons, porque esses elétrons, eles têm energia, a energia está neles, eles estão excitados, eles estão energizados, certo? Esses caras, eles não ficam soltos, tu não perde eles. Alguém captura. Quem captura? A ferridoxina. A ferridoxina é uma molécula, também é uma proteína, que ela tem um ferro, um íon ferro nela. Esse íon ferro ajuda a capturar esses 2 elétrons. Então ele é o primeiro aceptor dos elétrons, que fugiram da clorofila quando a luz bateu. Esses 2 elétrons, eles vão passar por um processo em alguns citocromos aqui. Bom, aonde que eu já falei para vocês que tinham citocromos? Lá na cadeia respiratória. Lembra que os elétrons iam passando pelas proteínas da mitocôndria e isso ia fazer com que a energia fosse sendo dissipada aos poucos e ATP sendo produzidos? Aqui acontece uma coisa muito parecida, só que aqui eu estou simplificando muito, tá? Então tu tem o citocromo, aí tu libera mais 2 elétrons, tu tem outro citocromo, e assim tu vai fazendo um processo que essa energia vai ser capturada para formar um ATP, tá? E no final, esses 2 elétrons, depois que eles deram essa corrida por dentro dos citocromos e de alguma forma contribuindo para formar um ATP, esses 2 elétrons voltam para a clorofila. A ideia toda é que a clorofila agora está completa de novo. Só que o que acontece? Mais luz bate e mais elétrons fogem. Então sempre que 2 elétrons fogem, eu estou usando 2, mas sempre que elétrons fogem dela, porque ela está excitada, porque ela está energizada, ela recebe outros elétrons. E esse ciclo fica acontecendo. Como se fosse uma turbina girando. Assim, é que eu estou usando essa imagem para vocês, porque esse é um esquema cíclico. Mas lá dentro das clorofilas, lá dos cloroplastos, não é exatamente assim. É bem mais complexo. Mas beleza, vocês entenderam. A luz fica excitando e sempre tu consegue, quando esses elétrons giram dentro dessas proteínas de membrana, tu consegue produzir ATP. Esse ATP tem energia. Da onde? Da onde vem a energia? Do Sol. Da luz do Sol. Certo? É uma forma de capturar energia. E armazenar numa molécula que a célula sabe usar, que é o ATP. Ela não sabe usar a luz, mas ela sabe usar ATP. Bom, vamos passar já, deixa eu ver aqui só. Vamos passar direto para cá, não vou entrar nesses detalhes todos aqui. Claro, vocês podem ler, esse material está disponível para vocês, tá? Então aqui, essa que eu mostrei para vocês era a fase cíclica, justamente porque é um ciclo, né? Bem tranquilo de entender. Agora eu vou deixar as coisas um pouco mais complicadas, tá? Bom, vamos lá. Agora tu tem a clorofila A trabalhando junto com a clorofila B, certo? As duas precisam de quê para funcionar? De Sol, precisam de luz, precisam de ondas eletromagnéticas, dentro de alguns espectros, não todos, mas alguns. A clorofila A excitada, ela libera 2 elétrons, que estão energizados com luz do Sol. Quem consegue absorver, quem captura?
a ferridoxina. Ferridoxina libera elétrons e agora a gente está formando, a gente está, quem está absorvendo esses elétrons é o NADP. Só que tá vendo que é o NADP menos, porque ele está negativo, né? Porque ele acabou de ganhar esses elétrons. Então ele está propício para a próxima reação, que é qual? É capturar. Lembra que eu falei que quando a gente fazia a fotólise da água, 2 hidrogênios sobravam? Porque é H2O, né? O oxigênio sobra e os 2 hidrogênios sobram e 2 elétrons sobram. Então a gente quebrou totalmente a molécula de água. Esses 2 hidrogênios que são positivos precisam ser capturados. Quem captura? O NADPH-, que é o... esqueci a palavra. Mas tudo bem, vocês já entenderam. Ele vai capturar, então ele vai virar o NADPH2. Esse H2 é da água, certo? Por que é importante? Que esse cara aqui, ele vai carregar esses 2 hidrogênios para uma próxima etapa. Esses 2 hidrogênios, eles estão sendo carregados por esse NADPH. Tá? E beleza. Agora vamos olhar aqui para a fotólise da água. Tá? O que sobrou aqui? Os 2 Hs a gente já capturou. Os íons, né? E os 2 elétrons? Os 2 elétrons estão soltos. Quem que vai capturar esses 2 elétrons? A clorofila B. A clorofila B, ela ganha 2 elétrons e libera 2 elétrons quando excitada. Poxa, mas é muito parecido. Lembra que a clorofila A, ela também ganha 2 elétrons e libera 2 elétrons? A clorofila B, ela precisa ganhar 2 elétrons. E da onde vem? Da fotólise da água. Vocês veem que não tem muita magia assim. São sistemas bem assim, lógicos até. Só que são muitas etapas, é chatinho. Mas se vocês lerem esse material, fizerem um esquema no caderno, essas coisas vão ficar muito mais claras para vocês. Principalmente esses nomes, que são bem chatos, mas logo fica banal para vocês. Mesmo que vocês não lembrem, vocês vão entender o que é, certo? Isso vai ser muito útil para o conhecimento de vocês, para chegar numa prova que vai ter um exercício meio estranho, vocês estão familiarizados com o assunto. E aí a chance de acertar é muito grande mesmo. Bom, então a fotólise da água liberou os H2, os íons, as proteínas, né? Os prótons, as cargas positivas foram capturadas e os elétrons vão entrar lá na clorofila B, que foi excitada pela luz do Sol e liberou 2 elétrons que estão energizados. Esses 2 elétrons eles vão ser capturados também, mas não pela ferridoxina, mas sim pela plastoquinona. Plastoquinona é um nome muito feio, mas assim, fiquem tranquilos, tá? Agora, esse cara aqui, ele vai ser capaz de liberar 2 elétrons e vai começar a acontecer tudo aquilo de novo. Os citocromos vão começar a agir e começar a deixar esses elétrons fluir por dentro deles e isso vai produzir ATP. Esse passar pelos citocromos, muito parecido com o do outro ciclo, da fase cíclica da clorofila A, agora tu vai também produzindo mais elétrons. E aí, mais elétrons não, mais ATPs. O elétron vai correndo por dentro dos citocromos até voltar para a clorofila A. Entenderam? Eu sei, é uma pergunta chata de fazer, mas é um ciclo bem tranquilo. Se vocês fizerem no caderno de vocês, eu tenho certeza que vocês vão pegar as informações importantes para a prova, tá? E aqui tem uma explicação super detalhada, então vocês podem ler isso, mas se não entenderem tudo, também não é o fim do mundo, tá? Bem tranquilo. Bom, agora eu vou passar por uma outra parte um pouquinho mais chata. A gente falou tudo isso da fase clara da fotossíntese, que é aquela, óbvio, que precisa de luz. Mas a fotossíntese tem uma fase clara, ela tem uma fase escura. E a fase escura é a
fase enzimática, etapa química, ela não usa luz. E ela não usa luz, mas ela precisa que a etapa clara tenha sido realizada antes. Tá? E o que ela faz? Tá? Ó, deixa eu só destacar aqui. Independente da luz para ocorrer, mas ela depende da ocorrência da primeira etapa. Então, os fenômenos são fixação do CO2, fixação do CO2, formação do PGA, PGAL, formação de água, ciclo das pentoses e utilização daqueles NADs, lembra NADPH2, e utilização dos ATPs para a síntese de glicose. Então essa é a fase que vai usar toda aquela energia produzida, que foi extraída da luz, para fazer as glicoses, certo? Ele é cheio de fases, cheio de etapas. Então tu tem esse ciclo aqui de Kelvin. Por que tem esse nome? Porque foi esse cara, esse pesquisador e o grupo dele que bolaram esse esquema e entenderam e comprovaram que era assim. Tá? Então a gente começa por esses 6 RDP. O que é RDP, Matheus? São ribuloses difosfatadas. Tá? Vocês não vão lembrar, provavelmente, o que são, mas fiquem tranquilos. Tá? Isso é o de menos. O que vocês têm que entender aqui, eu vou ser bem direto. Esses 6 ribuloses aqui, RDPs, eles vão encontrar 6 CO2, 6 moléculas de gás carbônico que acabaram de entrar na célula. Eles se ligam e formam 12 moléculas de PGA. O que é PGA? São ácidos fosfoglicerídeos, tá? Ou seja, mais um nome de uma molécula orgânica bem grandona, tá bom? E agora tu tem 6 delas. O que essas 12... desculpa, tu tem 12. O que essas 12 moléculas agora que tem o gás carbônico, o que tu quer fazer com elas? O que tu precisa? Tu precisa de energia para as próximas etapas. Da onde vem a energia? Da fase clara. Então vem aqui, pessoal, 12 ATPs. 12 ATPs, tá? E mais 12 NADPH2. Lá, os hidrogênios que a gente quebrou da água, eles chegaram agora, tá? E a energia chegou através dos ATPs. Energia da onde? Do Sol. Hidrogênios da onde? Da água, certo? Eles chegaram, então tu precisa pegar esses hidrogênios e colocar dentro desses PGAs. Mas tu precisa de energia para fazer isso. Os 12 ATPs estão aqui, beleza. Aí o que vai sobrar? 12 ADP, ou seja, adenina difosfato, né, mais mais não. Então, sem energia agora, gastaram energia. E tu vai ter 12 NADP. NADP. Isso, NADP. Esses caras aqui agora, eles vão voltar lá para o ciclo da fase clara, por exemplo, para pegar mais energia e mais hidrogênios, tá? Então, agora, ao invés de tu ter o PGA, tu tem os PGALs, que é uma outra molécula, uma outra sigla para falar de uma molécula com nome difícil, tá? Até poderia ver aqui. É o aldeído fosfoglicérico. Desculpa, fosfoglicérico. Nunca ia lembrar. Bom, esses caras aqui, tu tem 2 deles que saem fora. Que eles vão para quê? Para a síntese dos carboidratos. Quem são os carboidratos? A glicose, né? Por exemplo. Então, 2 desses 12 vão sair fora do ciclo de Calvin para a gente fazer a nossa glicose. 10 deles continuam no ciclo. E tu precisa gastar mais 6 ATPs, mais energia, tá? Energia. Vou tirar esse mais 6 ATPs para degradar eles, ou para desmanchar, vou chamar assim porque a gente construiu, né? Então vou usar esse termo. Mas tu vai fazer o quê? Quando tu quebra eles, tu vai fazer 6 RDPs.
Esses 6 RDPs vão encontrar 6 moléculas de gás carbônico. E assim o ciclo continua. Então por que tu não usou os 12 para fazer síntese dos carboidratos? Porque tu precisa voltar para os RDPs para encontrar mais gás carbônico. Então tu não consegue, se tu usasse todos, tu ia acabar com o ciclo, certo? Tu precisa ter essas moléculas esperando. Então o ciclo se fecha dessa forma, uma forma até, eu acho pelo menos bem interessante, sim. Bom, mas tem vários detalhes aqui, isso aqui é uma questão mais simplificada, tá? Deixa eu ver se eu poderia... Bom, tem outros detalhes, se vocês quiserem... Se vocês quiserem não, vocês vão ler e talvez se tiverem dúvidas podem me perguntar. Mas para a aula é isso. Agora olha que legal, pessoal. Isso aqui resume bastante. Tu tem a fase clara. Tu precisa de quê? Água. Para fazer o que com essa água? Quebrar ela, né? Tu quer quebrar a água, certo? Tu vai liberar oxigênio. Da onde o oxigênio? Daqui. Esse oxigênio aqui, tá? A luz para fazer as reações para obtenção de energia. Aonde está a energia? Em ATP. Tá? E também tu tem outra coisa importante que veio da água. Os NADPH2. Certo? Ficou muito feio, mas vocês entenderam. Deixa eu apagar. Para vocês poderem enxergar melhor. Essa energia mais esses hidrogênios vão para a fase escura, certo? Daí na fase escura, tu vai fixar o gás carbônico. Como tu vai fixar ele? Em que tu fixa ele? Isso aqui, ó. C6H12O6, a nossa glicose, tá? Tu vai liberar o ADP mais fosfato e os NADPs. Esses caras aqui, eles vão vir para cá. Por quê? Porque tu vai carregar eles de novo, digamos assim. E uma coisa interessante, na fase escura tu também libera alguma coisa, que é a água, tá? Então aqui tu liberou oxigênio e aqui tu liberou água. E de novo, tu precisa de água para fazer a fase clara. É como se tu tivesse sempre elementos que são recicláveis. Mas para tu fazer esse ciclo, tu precisa de energia, né? E a energia vem da luz. Essa é a magia da coisa. Agora, rapidamente, fatores que influenciam na velocidade da fotossíntese. Né? A fotossíntese ela pode acontecer uma reação lenta e vai aumentando até que uma hora ela vai estar no máximo, é como se a máquina estivesse no máximo da capacidade, certo? Então aqui é esse tal da saturação luminosa, o PSL. Nesse caso, tu vai aumentando a luz até que chega um ponto que se tu continuar aumentando a luz, tu não aumenta a taxa de fotossíntese. Aqui é a taxa de fotossíntese. Ela é estável em certo ponto de luz, porque tu está na capacidade máxima das moléculas, dos sistemas, de toda da célula funcionando. Tá? Bom, a taxa de respiração, que é o consumo energético, ele é independente da luz. Não importa se tem luz ou não, não importa se é dia ou noite, as células estão funcionando, elas estão usando oxigênio para quebrar as glicoses e elas estão consumindo oxigênio, quebrando as glicoses, nada importa. Não importa a luz. Nada importa, não, né? A luz não importa. Outra coisa que é legal aqui, esse aqui é um pouco mais completo, né? Falando do PSL, da taxa de luz para o máximo de fotossíntese, e esse PCF. Deixa eu ver aqui. PCF. Aqui, ó. Ponto de compensação fótico. Tá? Que é o equilíbrio, assim, onde tu tem taxa de respiração. Então, nesse ponto aqui de luz, tu vai ter a respiração empatada com a fotossíntese. Então, tudo que tu produz, tu consome. Tá? Bom, deixa eu ver. E temperatura, né? Tem uma temperatura ótima para a reação ocorrer. Se tu deixar muito frio, a reação é lenta, mas se tu aumentar demais, para de funcionar o sistema. As proteínas que estão envolvidas, elas perdem função
porque a temperatura muda, a estrutura delas muda e tudo colapsa. Então existe uma temperatura ótima para a taxa de fotossíntese ser ótima. Bom, esse aqui eu vou passar. E aqui uma coisa só para vocês verem aqui, que a bactérias, né, podem fotossintetizar sem o uso do oxigênio. Lembra? Não, desculpa. Deixa eu ver. Tá, desculpa. Não é sem oxigênio, é sem a água. Tá? A gente tem a água, H2O, C6, 6 gás carbônicos mais água, lembra? Só que aqui tu não tem água. Tem água sulfurosa, que é esse H2, a vez de O, é um S. Tá? O que é o S? É um enxofre. Então é uma água de enxofre, não uma água com oxigênio. Assim, eu sei que não é exatamente esse. O pessoal da química vai ficar meio bravo comigo, mas vocês entenderam. Essa água, esse gás sulfídrico, tá? Então nessa água sulfurosa, que está cheia desse gás sulfídrico, as bactérias usam o gás sulfídrico. E eles vão quebrar o gás sulfídrico. E eles vão liberar então o quê? O enxofre, certo? Então eles vão produzir a nossa molécula de glicose, vão liberar enxofre e água, certo? Então nossas condições aqui mudaram, mas a reação de obtenção de glicose é a mesma, tá? Então pensem que são bactérias de ambientes extremos, então tem toda uma questão aí interessante de se estudar, tá bom? E aqui por último, a quimiossíntese, que aqui no capítulo é bem resumido, mas é o suficiente, eu acho. Se vocês tiverem mais dúvidas, eu posso explicar mais e a gente pode conversar sobre. Então olha que legal, rapidamente, tá? Tu precisa de energia e tu vai tirar antes, tu tirava do sol. Mas pensa em organismos que vivem em lugares que não tem luz, por exemplo. Tá? Então a energia ela vem de uma outra reação, de uma reação de oxidação, tá? Que é aqui, por exemplo, a amônia, tu tem amônia mais oxigênio, tu libera energia nessa reação aqui, formando essas duas moléculas de ácido nitroso mais água. Então, quando essa reação ocorre, há a liberação da energia e aí elas conseguem pegar gás carbônico mais água, produzindo glicose e liberando oxigênio. Tá? Sempre, pessoal, o objetivo aqui é formar a glicose. Tá? E essa glicose vai ser consumida para eles, vai ser quebrada e retirada energia. Da onde a energia? Nesse caso aqui da oxidação da amônia, certo? Então, a aula já está com 45 minutos, mas eu vou mostrar uma outra coisa para vocês. Talvez vocês não tenham se dado conta das semelhanças das coisas por causa daqueles gráficos simplificados. Mas aqui, ó, aqui é a mitocôndria. Lembra que a mitocôndria ela tinha como objetivo formar ATPs? E ela usava combustível, que era a glicose, que tinha sido quebrada e processada, né, tinha tido várias etapas, né, de transformação dessa glicose. A gente viu na aula passada. Mas nesse caso aqui é bem interessante vocês verem que a mitocôndria e o cloroplasto são bem parecidos até. Eles têm uma lógica parecida, certo? Lembra que eu falei da cadeia respiratória que acontece na mitocôndria? Olha como parece aqui, ó, no nosso cloroplasto. Também tem uma cadeia transportadora de elétrons. Só que a cadeia transportadora de elétrons da mitocôndria a gente chama de cadeia respiratória, porque o processo é respiração. Mas aqui é bem parecido. Olha, eu vou rapidamente, tá?
Então, mitocôndria, etapa 1, substrato reduzido, combustível, doa os elétrons. Lembra que a gente pegou aquele monte de elétron e pegou os NADs, os FADs, aquele monte de molécula que está cheio de próton, de elétron, aquela coisa toda que eu mostrei para vocês. Bom, no número 2 aqui ele fala, carregadores de elétrons bombeiam os prótons para fora quando os elétrons fluem para o oxigênio. Então a gente vinha aqui com os FADs, os NADs, liberava o elétron. O elétron começava a cair na cadeia respiratória, no citocromo. Passava aqui, passava, e ele ia se movendo aqui dentro, tá? E ele ia se movendo. Quando isso acontecia, as cargas positivas, os H+, eles eram expulsos para fora, né, da mitocôndria. E o elétron encontrava quem? O aceptor final, que é o oxigênio. Tá? Isso, quando a gente fazia isso tudo, o que acontecia? A gente tinha... Deixa eu só mudar a cor. A gente tinha uma... A gente tinha um potencial eletroquímico muito positivo fora e muito negativo dentro. Tá? E como isso acontece, a gente quer equilíbrio. Existe uma tensão de equilíbrio, a gente quer voltar para o equilíbrio. Então todos esses prótons aqui, os H+, eles querem entrar. E eles têm um espaço para entrar, que é a ATP sintase. Daí quando ele passava, ele girava essa ATP sintase como se fosse mesmo uma máquina. E essa energia que ele produzia dessa passagem, a gente conseguia formar os ATPs. Então os elétrons faziam uma corrida por dentro de canais e acabavam aumentando a energia potencial, o eletroquímico aqui, o potencial eletroquímico, e isso acabava resultando na produção de ATPs. Aqui no cloroplasto, a gente tem uma coisa meio parecida. A luz, só que agora quem fornece os elétrons é a luz, basicamente. Né? Não que ela forneça os elétrons, mas a ação dela, a energia dela excita os elétrons e faz com que eles migrem. Tá? Então a luz converte a água em um bom doador de elétrons. Carregadores de elétrons bombeiam o H+ para dentro quando os elétrons fluem para o NAD de pH+. Então a gente faz aqui é um pouco inverso, né? Porque agora na verdade os H+, a parte positiva está dentro. Então a energia do fluxo de elétrons tocadas na forma de potencial eletroquímico. A gente é como se tivesse algo inverso da mitocôndria, pensando nos potenciais eletroquímicos. Mas a ideia é a mesma. Quando o H+ passa para fora, porque ele está muito alto aqui e pouco fora, então existe uma tendência dessas coisas se equilibrarem, né? Desse potencial se aliviar, a gente consegue formar um ATP. Só que agora a energia veio daqui, ó, da luz, né? E no outro caso a energia veio da quebra de uma glicose que passou pelo ciclo de Krebs e gerou aquele monte de FAD, NAD e resultou em ATP aqui dentro. Enfim, eu sei, é confuso assim, mas tentem fazer essas relações, tentem fazer esquemas, me perguntem o que for dúvida. Ah, Matheus, não entendi nada. Vamos lá, quebrem pequenas perguntas e a gente vai se ajudando, porque eu estou aqui para isso, né? A ideia do curso é que vocês vão bem no Enem e que vocês consigam crescer e estudar. Então, contem comigo. Contem também com os professores aí de apoio, mas falem comigo no WhatsApp. Acessem o Google Classroom para obterem esse tipo de PDF aqui, esse tipo de aula que vai estar lá disponível para vocês. Então é isso, uma boa noite, obrigado pela atenção.